Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz aqui em Isaías capítulo 58. Isaías 58. Nos diz bem assim. O título é Observância devida do jejum. Observância é uma observação devida do jejum. Falando sobre o jejum, da forma perfeita de jejuar. Aleluias. Isaías 58 diz bem assim, no versículo 1: clama a plenos pulmões. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Temos que clamar a plenos pulmões, ou seja, clamar com força, com fé, com alta voz, a plenos pulmões. Aleluias. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta. Aleluias. E anuncia ao meu povo a sua transgressão, o pecado, e a casa de Jacó os seus pecados. Aleluias. Porque através da palavra, aleluias, através da palavra, ensinando a palavra, lendo a palavra, o povo vai ver que muitas coisas do que eles estavam fazendo é errado, é pecado, e eles não vão fazer mais, se quiser agradar a Deus. Por isso que está dizendo aqui: anuncia ao meu povo a sua transgressão. Aleluias. E a casa de Jacó os seus pecados. Porque a própria palavra, quando ela é anunciada, o próprio povo vai saber naquilo que estava errando com o Senhor. E vai parar. Se quiser agradar ao Senhor, se quiser ser salvo. Aleluias. Louvado seja o Senhor. E diz bem assim, no versículo 2: mesmo neste estado, no pecado, no erro, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. O povo no erro, no pecado. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Aleluias. Tem prazer em chegar a Deus, mesmo no pecado. Muitas pessoas, aqui está dizendo que o povo naquela época estava desse jeito. E hoje também não é diferente. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha só. Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Falando com Deus. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses.
Aleluias! Louvado seja o Senhor. Aqui já falou tudo. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Então, quando o povo estava jejuando, o povo estava preocupado, cuidando dos próprios interesses dele. Não estava fazendo o interesse, a vontade de Deus. Por isso que Deus não estava tentando o povo. E hoje, do mesmo jeito, Deus não vai atentar. Quando a pessoa estiver em jejum, mas estiver preocupado com os seus próprios interesses, Deus ele também não vai atentar, não. A gente tem que estar, aleluia, louvado seja o Senhor. A gente tem que estar conectado com Deus, com a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. Quando a gente estiver em jejum, aí sim Deus vai atentar para nós. Aleluias. Aí no versículo 4 diz bem assim: eis que jejuais para contendas. Olha, o povo estava em jejum, mas estava em contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, com punho bater. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Aleluias! Olha só no versículo 4. Eis que jejuais para contenda e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará, aleluias, ouvir a voz no alto. A pessoa que jejuma desse jeito, com rixa, querendo confusão, aquele jejum ali é inútil. Deus ele não vai ouvir a voz daquela pessoa lá no alto, lá no céu. Ou seja, a voz não vai passar nem do teto da casa. Deus ele não vai ouvir, não vai nem responder. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Não se fará ouvir a vossa voz no alto. Olha só, já está dizendo que Deus ele não vai ouvir a voz dessa pessoa lá no alto. Ele pode até ouvir, porque Deus vê tudo, mas Deus não vai responder. Aleluias. No versículo 5, Isaías 58, capítulo 58, versículo 5, diz assim: seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma? Incline a sua cabeça como o junco? Aleluias. Aqui é o próprio Senhor falando. Estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Aleluias. Chamaria tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? A pessoa jejuando com rixa, com punho, querendo confusão com o próximo, isso não é jejum.
Aí diz a forma perfeita de Deus ouvir o jejum. A pessoa que está em jejum. Aleluias. No versículo 6 diz bem assim: porventura, não é este o jejum que escolhi? Deus falando, hein? Que soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras da servidão e deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo de Satanás. Aleluias. Então, o jejum que Deus escolheu para nós é esse. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. Toda a ligadura da impiedade, tudo aquilo que a pessoa está preso na impiedade, coisa errada, fazendo coisa errada, tem que soltar, desfazer toda a ligadura. Ou seja, separar disso. Fazer somente aquilo que é justo, que agrada a Deus. Desfaça as ataduras da servidão. Ou seja, aquilo que você estava, aquela ligadura que estava fazendo servir ao mal. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que está aprendendo a pessoa no erro. Essas ligaduras tem que soltar. Ou seja, essas cordas que prende, que se chama o pecado, o erro, o jugo de Satanás. Aleluias. Aí Deus fala assim no versículo 7: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Eita glória! Deus, Ele quer que nós repartamos o nosso pão com o faminto. A nossa comida não é só para nós, não. É para ajudar também as pessoas famintas. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? Hã? Repartir o pão com o faminto e recolher em casa os pobres desabrigados, que não tem ninguém por eles. E se vires o nu, a pessoa sem roupa, o cubras, dê veste para ele, dê roupa para ele. E não te escondas do teu semelhante, do teu próximo, não é para se esconder, não. Fazendo isto, a Bíblia diz no versículo 8: então romperá. Aleluia, louvado seja o Senhor. Versículo 8. Quando a pessoa faz isso, aí a Bíblia diz, no versículo 8: então romperá a tua luz como a alva é branca. A tua cura brotará sem detença. Se a pessoa estiver enferma, a cura vai brotar sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aleluias! Isso é forte. Olha só. Então romperá a tua luz, aqui no versículo 8.
Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Ou seja, se a pessoa tiver alguma enfermidade, quando ele estiver em jejum, se ele estiver fazendo do jeito que está aqui, a cura dele vai chegar, não adianta. A cura vai chegar, sem detença, nada vai impedir. Ou aquilo, ou a cura de alguém que ele está pedindo. Uma bênção, um milagre, vai chegar sem detença. Aí diz mais: a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Já pensou? A justiça de Deus ia diante de você. Aleluias. E o Senhor sendo a tua retaguarda. Eita glória! E demais. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Ô glória! Aí sim, quando você clamar, Deus vai te responder. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Eita glória! Se retirares do meio de ti o jugo, que jugo é esse? O jugo de Satanás, o pecado, o erro, o dedo que ameaça. Olha aí. O dedo que ameaça. A pessoa que fica sempre caçando confusão, ameaçando, ó, ainda fazendo sinal com o dedo, ameaçando. Aleluias. O falar injurioso. A pessoa que só fala com injúria, só fala maldade, perversidade. Isso tem que ser retirado do meio de quem quiser fazer o perfeito jejum e quiser agradar a Deus também para ir para o céu. Porque se tiver nessas condições aqui, aleluias, se tiver nessas condições aqui, não vai para o céu, não. Falar injurioso, com rixa, com um punho ali, querendo ficar se gladiando. Aqui tá falando, o povo fazia jejum, mas desse jeito aqui. Eles não ajudavam o próximo. Igual tá dizendo aqui, quando a gente estiver em jejum, também a gente tem que repartir o nosso pão com o próximo. Aleluia. Aí diz mais, no versículo 10: se abrires a tua alma ao faminto, eita glórias. No versículo 10: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, ou seja, se abrir a mão para a pessoa que está faminta e fartares a alma aflita, ou seja, alimentar aquela alma ali, aquela pessoa, então a tua luz nascerá nas trevas. Eita glória! Até nas trevas vai nascer a luz. Eita glória! E a tua escuridão será como o meio-dia. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Oh glórias!
Já pensou? A luz nascer nas trevas e a escuridão como o meio-dia? Quando se faz o perfeito jejum, é assim que acontece. Vamos aqui de novo, no versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha aí. E recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante. Não é para esconder, não, é para ajudar. Aleluia. Esse é o perfeito jejum. Se tiver em jejum, é assim que tem que fazer. E se não tiver em jejum, a gente tem que fazer do mesmo jeito também. Se quiser ser salvo. Aí diz mais, no versículo 11: O Senhor te guiará continuamente. Quem vai guiar? Deus. Deus vai te guiar continuamente. Fará a tua alma até, olha, fartará a tua alma até em lugares áridos. Eita glória! E fortificará. Aleluias! E fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Aleluias! Os teus filhos edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparador de brechas, aleluias, e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Oh, glórias! Louvado seja o Senhor. Isso é muito forte. Esse é o perfeito jejum. A palavra de Deus ensinando aqui. Aí diz no versículo 13, Isaías capítulo 58, versículo 13: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo, no dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer, aleluias, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Não é para falar nem palavras vãs, palavras que não edificam, palavras que nada para nada servem. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quem está dizendo aqui? Deus.
porque a boca do Senhor o disse. Aleluias. Então o jejum não é só ungir a cabeça com óleo. Nós temos que fazer isso sim. Ungir a cabeça, lavar o rosto, para não mostrar para os outros que a gente está jejuando, eles não perceberem. E quando a gente for jejuar, ninguém pode saber não. É só nós e Deus. Até a oração. A oração, a gente tem que entrar no quarto, ou onde você estiver. Você entra no quarto e ora em secreto. Fechada a porta, ora em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Aleluias. Então a gente não pode fazer jejum, tá em jejum e ficar falando para as pessoas que a gente estamos em jejum. Não, é em secreto. A Bíblia diz que até para a gente ungir o alto da cabeça quando a gente for fazer um jejum e lavar o rosto com água para não mostrar para os outros que a gente está, para não dar de parecer para as pessoas que a gente está jejuando. As pessoas não podem saber. É em secreto. Aleluias. E quando a gente vem em jejum também, a gente também tem que fazer isso aqui. Porventura, no versículo 7 aqui. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha aí. E recolhas em casa. Aleluias. Isso é muito forte. No 7 de novo aqui. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha só. E recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Aleluias. E no versículo 10 diz: se abrires a tua alma ao faminto, de novo, lá no 7 fala o pão, e aqui abrires a mão, alimentar, dar comida, aquilo que ele está precisando, e fartares a alma aflita, fartar, ou seja, alimentar aquela pessoa, saciar aquela alma, porque você é uma alma, e eu sou uma alma. Aleluia. Você é uma alma, eu sou uma alma, nós somos uma alma, um corpo, mas dentro desse corpo tem uma alma, que dependendo das nossas ações, da nossa atitude, ou ela vai para um lugar bom chamado Cidade Santa, Nova Jerusalém, ou para um lugar terrível chamado Lago de Fogo. Por enquanto, inferno, depois Lago de Fogo. Então é melhor a gente ir para a Cidade Santa, para Nova Jerusalém, para o paraíso, ou também chamado Seio de Abraão, do que para o Lago de Fogo. O Lago de Fogo é terrível. E quem não tiver com o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado lá. Isso é forte. Então diz no 10: se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. Olha só. Você vai ter luz até nas trevas, porque vai nascer luz ali. A luz é o Senhor Jesus, a luz é Deus. Aonde tiver treva, a luz vai chegar e a treva vai sair. E a tua escuridão será como o meio-dia. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Não é eu que estou dizendo. Aqui é a palavra de Deus. Aqui é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus.
Louvado seja o Senhor. Eu não disse nada de mim. Eu só disse o que eu só te falei o que está escrito na palavra de Deus. Então, quer fazer o perfeito jejum? Quando tiver fazendo o jejum, for fazer uma campanha de jejum, unge a cabeça com óleo, lava o rosto para não mostrar para as pessoas que está jejuando, ajuda o próximo, não é para andar irado, querendo confusão, não, porque senão Deus não vai ouvir. Para Deus ouvir, a gente tem que fazer o jejum perfeito. Aleluia. Com o coração limpo, 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 sem mágoa, sem ódio, sem rancor, sem nada. Ajudando o próximo também. Aí sim, esse jejum Deus vai aceitar. Isso é forte. Louvado seja o Senhor. Ô glórias, que palavra abençoada. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe cada pessoa que está vendo essa mensagem e que ainda vai ver, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados pela mão de Deus em o nome de Jesus. Amém. Ô glórias. Aleluias. Louvado seja o Senhor.